Aí entra de novo. Beleza, galera. Vocês estão ouvindo, né? Acho que tá tudo ok por aí. Pessoal, vamos lá. Eu tentei fazer uma apresentação bem rápida. A gente não vai falar de sistema Control Art hoje. A gente vai fazer uma apresentação um pouquinho diferente. Então, eu vou falar da Export como gateway, tá? Sendo utilizado para outras centrais, para outros sistemas. Beleza, obrigado, pessoal. Eu vou falar sobre a Export como gateway, sobre os produtos rapidamente, que a gente vai estar integrando com o Elan, que a gente fez a integração com o Elan, tá? Pô, galera, eu vou segurar aqui assim, para não falar no zíper. Segura a onda aí que eu acho que... Deixa eu abrir aqui. Beleza. Pronto, resolvido. Então, eu vou falar rapidinho sobre o protocolo XBus, que eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem dentro do nosso sistema, sobre a Export sendo utilizado como gateway, e também sobre os produtos que foram integrados com Elan, beleza? Vamos lá. Eu vou começar, gente, eu queria mostrar um vídeo para vocês, para quem já conhece o protocolo XBus, ótimo, para quem não conhece, vai conhecer um pouquinho mais sobre o nosso protocolo. Aí, Fabião. Estamos de volta. Agora sim, mano. Beleza. Beleza, já iniciei aqui. Quer falar alguma coisa? Fala com a galera aí depois eu começo. Agradecer a todos aí, uma boa noite a todos. Agradecer a Control Art, o Brunão aí, nosso desenvolvedor, que está grande parceiro aí. Às vezes 11 da noite, 10 da noite, estava atualizando o driver aí para sair tudo nos conformes. Mas isso aí, cara. Vamos começar lá então. Legal, fechou. Pessoal, eu tenho um vídeo que, na verdade, ele está encaixado no comecinho da apresentação, mas eu vou começar por ele. E aí depois eu falo da Export e a gente retorna para o assunto do protocolo, beleza? Só para a gente não ficar interrompendo a apresentação depois. Vamos lá. Você sabe por que o protocolo Control Art XBus é tão confiável e robusto? Para entender melhor as diferenças do protocolo XBus, desenvolvido pela Control Art, é preciso entender como os outros protocolos funcionam. A maioria dos protocolos sem fio do mercado trabalham com rede mesh, que possui topologia em forma de malha. Esses módulos transmitem mensagens de um nó para o outro por diferentes caminhos. Em um projeto, é necessário ficar muito atento à disposição dos módulos, pois o alcance entre cada módulo é bastante limitado. Além disso, muitas vezes você precisa colocar módulos intermediários, criando verdadeiros gargalos que provocam delay nos comandos. O protocolo XBus, desenvolvido pela Control Art, trabalha de forma diferente. Em uma área de até 2.000 metros quadrados, você pode distribuir os módulos onde quiser e não precisa se preocupar com distâncias entre módulos. Se em um projeto como esse, o seu cliente quiser automação apenas na sala e em seu quarto, não se preocupe, pois XBus foi desenvolvido para isso, sem necessidade de módulos intermediários. Trabalhando na frequência de 905 MHz, modulação digital e, claro, com certificação Anatel, os módulos Control Art XBus irão surpreender você pelo alcance, pela robustez e pela facilidade de instalação. Control Art, soluções inovadoras para profissionais inovadores. Beleza, pessoal, vídeo curtinho, só para vocês entenderem um pouquinho sobre o protocolo. Tá dando eco, mas tranquilo. Agora a gente vai resolver, porque eu vou começar a minha parte, o Fabião vai desligar o microfone dele, depois a gente alterna, beleza? Então vamos lá. Só um minutinho que eu vou colocar a apresentação aqui, pessoal. Beleza, bora lá. Como disse para vocês, assim, o intuito hoje não é a gente falar de sistema Control Art, a gente vai falar da Export como um gateway de automação sendo utilizado pela Elan para controlar os nossos módulos de carga, tá? E aí é preciso a gente falar um pouquinho, óbvio, sobre as features que a gente tem dentro da Export Pro, que é de extrema importância para o bom funcionamento de todo esse sistema, né? Então, assim, a Export Pro trabalha com o protocolo XBus. Eu mostrei para quem não conhecia, para entender um pouquinho mais sobre ele.
A gente tem 6 saídas de IR na Export Pro, uma saída serial, Blaster 360 integrado, que é muito bacana, facilita bastante, o pessoal usa pra caramba, isso principalmente numa sala de home, às vezes você não tem infra ali, putz, o Export resolve o problema ali da sala. Envio de RF433, comando de motor som FITube, faz LAN de R, LAN de RF433. E uma coisa que eu sempre friso muito, né? Assim, a gente trabalha com um processador NXP ARM Cortex M4, que é um baita processador utilizado em sistemas, enfim, automobilísticos, sistemas industriais, produtos hospitalares. Então, assim, é um processador muito robusto, assim, ele não para, né? E o mais importante, assim, a gente não depende de um sistema operacional rodando por trás. A Export, quem conhece sabe que, assim, você ligou ela está funcionando, é muito rápido o boot dela, tá? E aqui que entrar o vídeo, na verdade, eu adiantei só para a gente não ficar pulando. O que acontece, gente? Quando a gente trabalha com alguns outros protocolos, né, a gente tem dificuldades, às vezes, de fazer alguns projetos por dimensionamento. Então, se a gente trabalhar com mesh, por exemplo, não sei se vocês veem meu mouse aí, mas vai ficar fácil de vocês entenderem. Se o cliente quiser automatizar, por exemplo, a sala dele, a área de lazer, uma casa como essa, né, e o quarto dele, que está lá na extrema esquerda, você não consegue, porque você precisa colocar módulo intermediário, aí você vai ter delay, você vai ter, enfim, vai pipocar um monte de problema ali. Então a solução é você ir trazendo essa rede em malha até o ambiente que você quer. E aí, assim, dentro do protocolo XBus, não existe isso, né? É o que a gente fala, perguntaram até ali qual o raio, né? Dentro de uma área de 2.000 metros quadrados, você deixou a Export mais ou menos ali centralizada. Quando digo centralizado, eu quero dizer assim, sem pegadinha, né? Colocar ela num canto, dentro de um quadro, mas assim, mais de 2.000 metros quadrados. Se você deixar ela mais ou menos centralizada, você pode colocar um módulo aonde você quiser, né? Então, no imóvel como esse aqui, essa planta aqui tem acho que 560 metros quadrados, se não me engano, você pode deixar tranquilamente a Export na sala e automatizar o que o cara quiser. A área de lazer dele, só o quarto, só a suíte master, sem precisar colocar módulo intermediário, sem precisar, enfim, levando toda essa rede em malha até lá, tá? E aí eu vou falar um pouquinho dos produtos que a gente fez a integração aí com o driver, com o Elan, tá? Então a gente tem lá nos modos de iluminação módulo dimmer e módulo relé, que foram integrados. A gente tem 3 entradas e 3 saídas, elas são independentes, então você pode programar, por exemplo, S1 com L3, S2 acionando L1 e L2, enfim, você faz o que você quiser ali dentro. Projetado para caixa 4x2, profundidade dupla, tá? Tem um efeito fade-in, fade-out, desmembramento de canais, como eu falei, então você pode desmembrar os canais. A gente tem múltiplo acionamento de saída e você pode disparar a cena com um pulso longo. Isso aí, acho que com o Elan, na verdade, esqueci de tirar daqui, mas acho que não acaba não fazendo nenhum tipo de diferença que você acaba fazendo via Elan, tá? O módulo motor, importante falar aqui, gente, perdão, deixa eu voltar aqui. O módulo dimmer, não sei se antes que alguém pergunte, ele tem 1,5 ampere por canal e o módulo relé 5 ampere por canal, tá bom? Falando aí de carga resistiva, fator de potência 1, se for algo diferente disso, óbvio, você precisa calcular, beleza? Módulo motor é a mesma coisa, a gente tem 5 ampere por canal, a gente tem as coisas bizarras que o pessoal fez com o módulo motor, é inacreditável, ficou legal pra caramba. São 2 saídas, né? E aí bastante gente pergunta pra gente, eu posso usar o módulo relé como módulo motor, né? Não, o módulo motor nada mais é do que um módulo relé sem um dos relés, sem um dos canais, e o firmware é diferente, para a gente poder alternar a entrada e não queimar, obviamente, o motor, tá? Então, módulo motor é uma coisa, módulo relé é outra coisa, é um outro produto, tá? Todos eles, obviamente, bivolt, tá? E o módulo RGBW, que a gente lançou recentemente. E o mais bacana do módulo RGBW é que você pode utilizar ele também como módulo dimmer de 4 canais, né? Obviamente, você só tem 3 entradas ali para pulsador, para funcionar como RGBW, mas
ele pode ser utilizado também como um módulo dimmer. Inclusive, tem bastante gente usando ele como PWM, para dimerizar fita de LED, enfim, até mesmo, enfim, spot de Croica, 12, 24 volts, porque é muito melhor o range quando você usa ele com uma lâmpada 12, 24 volts como dimmer, funciona muito melhor do que com uma lâmpada, enfim, comum, às vezes não de tão boa qualidade. Enfim, isso é um assunto para uma webinar inteira, a gente falar de lâmpadas, né, dimerizadas. Então, é muito bacana realmente o módulo RGBW, tanto para ser utilizado para fitas de LED RGBW, quanto também como módulo dimmer, beleza? E o RF2IR, que eu acho assim, de todos os produtos que a gente lançou, não é o que a gente mais vende, apesar da gente vender pra caramba, mas é o que mais ajudou a galera. O pessoal tem pego, Brunão de Salvador que eu digo, o Brunão pega umas obras prontas já, às vezes, cara, que não tem infra, o cara coloca, acho que tem uma obra com 20 e poucos módulos RF2IR, rodando tudo dentro da casa, sem infra, sem nada, comandando ar-condicionado, áudio e vídeo. Então, assim, é um baita realmente produto. A gente lançou ele com um conceito, uma automação realmente 100% sem fio. A gente fala, módulo sem fio, beleza, mas você precisa de infra, você precisa quebrar às vezes, você precisa, com RF2IR, a gente realmente quebrou isso aí. E o RF2IR, ele tem duas saídas, né? Ele é bivolt, ele tem duas saídas. Uma saída dele é amplificada, então você pode utilizar com um blaster, um spot, vou mostrar no próximo slide. E ele tem uma saída também com IR comum. Pode usar as duas juntas? Pode, desde que você não utilize mesmo os equipamentos, né, ou no mesmo ambiente. A gente que joga o IR para um ambiente e o blaster para o outro. Beleza, não tem problema, só não pode ter o mesmo equipamento, porque aí é uma saída só, como se fosse uma saída da Export ou da 7Port, tá? E o Spot IR360, isso aqui na verdade é o acessório do módulo RF do IR. Então você liga ele na saída amplificada, você pode colocar um por ambiente, o que tiver ali, cara, tá comandando. O alcance dele é realmente incrível, tá? E o IR Blaster 360, que, enfim, não é o RF do IR, é diferente, porque isso aqui é cabeado, então você vai ligar em uma das saídas da Export. Então, como Export, você faz aí, pode usar o blaster dela interno para comandar, por exemplo, a sala de home, se ela for ficar no home, e aí você tem mais 6 ambientes que você pode automatizar a parte de áudio e vídeo, climatização, levando apenas um IR Blaster 360 para cada cômodo, tá? Pessoal, tô correndo porque eu sei que vocês não querem me ver aqui não, eu sei que vocês querem ouvir é o Fábio mostrando Elan. Então tô falando rapidão aqui, beleza? Ninguém tá interessado em mim hoje não, Fabião. Eu queria reforçar um pouquinho, o Fábio também vai falar um pouco sobre a política comercial da Elan. A gente mudou a nossa política comercial recentemente e eu queria reforçar alguns pontos, tá? A ControlArt tem por política, a gente só atende empresas comerciais e instaladores legalmente estabelecidos que atuam no segmento de áudio e vídeo, automação residencial ou corporativa. Nós não vendemos para consumidor final, nós não vendemos para eletricista, nós vamos vender assim, a gente tem um foco realmente com o integrador, tá? Isso é muito importante, às vezes questionam a gente a respeito disso. Nós tínhamos na nossa última webinar, quando eu lancei o novo app, a gente falou também sobre a nossa política comercial. A gente hoje tem 30 revendas, entraram várias e a gente tem 30 revendas a menos, na verdade, porque a gente tirou realmente o pessoal que estava com a gente que não se enquadrava dentro do perfil que a gente quer para a ControlArt, beleza? Enfim, como disse, a ControlArt tem um compromisso realmente de não vender produto diretamente do consumidor final. Isso nunca aconteceu na ControlArt, nunca. Todo mundo que está aqui sabe disso. E, em hipótese alguma, os produtos da ControlArt podem ser comercializados pela internet. Recentemente a gente teve um problema e a gente descredenciou. Nós não aceitamos que nenhum produto da ControlArt seja vendido em nenhum tipo de e-commerce, tá?
E, em hipótese alguma, também os produtos da ControlArt podem ser comercializados abaixo do valor sugerido por nós, sob pena de exclusão da revenda no nosso cadastro, e isso também é de extrema importância. Então, assim, esses são alguns pontos importantes da nossa política comercial, que eu acho que era importante a gente revisar aqui, beleza? E cadastro de novas revendas, hoje a gente tem uma análise de potencial de cada cidade, a gente não, mesmo que o cara se enquadre dentro do perfil, que ele tem uma empresa com KNAI, de áudio e vídeo, automação, enfim, dependendo da cidade, hoje ele não entra. Então a gente realmente faz uma análise das revendas da cidade, vê se cabe mais um, se couber, ok, se não couber, a gente não cadastra e ele não entra, tá? Então esses eram os pontos que eu queria reforçar e mostrar o que a gente integrou com Elan, beleza? Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu sei que a nossa galera que está aqui já conhece os nossos produtos. Quem não é nosso e está aqui, que quiser tirar qualquer dúvida, pode chamar o Pedrão amanhã lá no nosso suporte técnico, falar com a Lore, com a Miriam, ela direciona vocês para o Pedro. E a bola é tua agora, Fabião. Beleza, então, vamos lá. Primeiro, assim, vamos fazer um marketing, né? O pessoal que estiver aí assistindo o nosso webinar, se puder bater uma foto aí, marcar a Chiave no Instagram, marcar a ControlArt no Instagram. Marca nós também. Fazer o marketing aí dessa nossa parceria aí, Fabião. Então, vamos lá, pessoal. A ideia hoje aqui é apresentar, para quem não conhece ainda o Elan, os produtos que a gente tem na linha. Na verdade, é uma linha vasta que a Elan tem. Eu vou apresentar algumas possibilidades, algumas soluções que a gente vai ter aqui, e vocês vão ver em funcionamento esses produtos. A gente vai fazer um tour aqui pelo nosso showroom, tá? Primeiro, eu vou falar de um conceito. Automação, hoje, nessa apresentação aqui, celular e tablet, esquece, é a última opção que a gente vai utilizar. Vamos focar em outras soluções onde você vai deixar a casa inteligente. Então, vamos falar de painéis touchscreen, controle remoto, que muitos acham que não é automação. A gente vai falar também. Vamos falar de campainha inteligente. Vamos falar de várias soluções. Primeiro, eu vou começar com controladoras, que é o cérebro do sistema, né? E também explicando quem é a Elan, né? Para quem não conhece. A Elan é uma marca americana que está há mais de 30 anos no mercado, tá? Ela faz parte do grupo Nortec, que é o maior grupo de segurança dos Estados Unidos. Então, por aí você já tira a robustez que é a marca. E ela vem crescendo a cada ano, cada vez gerando novos produtos, novas tecnologias para agregar ao seu leque. Falando de controladora, que é o cérebro do sistema. Aqui eu tenho o lançamento, que é a ELSC100, que é a nova controladora da Elan. Muitos estão vendo aqui pela primeira vez, até as nossas revendas, que ela ainda não estava na nossa lista na nossa lista de preço. Ela vai entrar agora na nossa lista de preço. A ELSC100 é a nossa primeira controladora, uma controladora de entrada. Ela substitui a G1, para quem já conhece a nossa controladora G1. Ela está substituindo em que ponto? O que mudou de uma para outra? Apenas o processador dela. Então ela está com um processador muito mais forte do que tinha a antiga controladora, a G1. E o que ela tem aqui atrás em termos de conexão? Ela vai ter uma porta LAN / PoE, então você pode alimentar essa controladora via fonte, que vem com ela, ou você vai alimentar ela via PoE. Essa entrada USB, a Elan está lançando ainda, né, um dongle da Z-Wave. Então você vai comprar esse dongle à parte e vai encaixar aqui e ela vai gerar Z-Wave. Se hoje você quiser colocar a Elan para falar com algo que comunique via Z-Wave, você tem que comprar um dispositivo chamado Vera Edge. E esse Vera Edge vocês adquirem diretamente com a gente tem para comercializar. Aqui a gente tem uma entrada para sensor, a gente tem uma entrada de áudio, essa entrada de áudio serve para você ligar uma doorbell, e aqui a gente tem 3 saídas de infravermelho, e uma 232 para esse equipamento.
Então, deixa eu só colocar o chat aqui para o lado. Então, essa daqui seria a nossa primeira controladora. Uma controladora relativamente pequena. Então, bem tranquila para você colocar aí nos seus projetos. Após essa controladora, a gente vem para essa outra, que já é um pouco mais robusta. Ela suporta mais dispositivos. Vamos enquadrá-la para médios e grandes projetos, que seria a GS-C2. Então, ela teria aqui a alimentação. Você tem uma antena Wi-Fi, ela consegue funcionar no Wi-Fi. Você tem porta Ethernet aqui, PoE. Tem 2 saídas de relé, 4 saídas de IR. Você tem 2 para sensores e você tem 2 232. Então, essa daqui seria a nossa controladora intermediária, né? E a gente teria ainda uma acima dela, que eu vou ver se eu consigo puxar aqui na tela para vocês, que seria a GS-C10. Deixa eu só fechar aqui o negócio. Deixa eu ver como é que eu faço para espelhar aqui para vocês. Vamos lá. Vocês conseguem visualizar aí? Então a gente teria a GS-C10, que já vai ser uma controladora muito mais robusta. Então você vê aqui que ela tem 8 portas 232, tem 2 485, tem 4 portas para sensores, tem 10 saídas de IR, tem 10 relé. Então é um produto bem robusto para vocês usarem em grandes projetos aí. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Fabião, eu saí só para não ficar consumindo banda aqui, beleza? Tranquilo. Beleza. Então a gente teria essas 3 controladoras, que vão ser o cérebro do sistema. O Elan hoje, ele vai falar com vários dispositivos. Então ele vai falar com receivers, a grande maioria tudo via IP, já com driver nativo. Vai falar com televisores, a maioria tudo via IP, Samsung, Sony, LG, já tem driver via IP. Mais o que, Michel? A gente pode falar. E sistema de iluminação. Sistemas de iluminação, vai conversar com a Controlart, conversa com o Z-Wave, conversa com outras marcas de iluminação, a Lutron também, que já vem driver nativo. Então a Elan, ela vai ser o cérebro do sistema de vocês, onde ela vai controlar outros dispositivos. E ela vai gerar um aplicativo onde você pode instalar em quantos dispositivos vocês quiserem, tá? E com relação... E, Fabinho, como é que é essa programação aí de um telefone para o outro? É simples. Você baixou o aplicativo, entrou com login e senha, a programação já vem direto para o celular, tá? Então é coisa bem rápida e fácil para vocês poderem utilizar. Agora eu vou mostrar para vocês, a gente vai dar um tour aqui no nosso pequeno showroom e eu vou apresentar para vocês a questão de controle remoto agora. Vou puxar o computador aqui. Segura aqui para mim. Vamos levar aqui para o showroom. Acho que fica melhor. Vou puxar aqui, ó. Então, pessoal, aqui eu tenho 2 controles remotos, tá? Eu tenho um que a gente chama de HR10. Vai estourar um pouquinho a tela ali. Acho que assim dá para aparecer, né? Aparece para vocês aí o... Legal, perfeito assim, Fabião. Beleza. Eu tenho o HR10, que ele é totalmente via toque, e eu tenho o HR30. O HR30 é touchscreen. Qual a diferença desses 2 controles? O HR10 eu consigo controlar apenas um ambiente, tá? O HR30 eu consigo controlar a casa toda. Tá, Fabinho, mas como assim? Os 2 eles funcionam via Wi-Fi, então não tem que estar apontando para o equipamento. Esse aqui eu consigo andar pela casa toda. Se eu estou no quarto e ele está comandando a minha sala, eu consigo gerar comando para ele comandar o meu dispositivo da sala. Mas eu só vou conseguir comandar os dispositivos que estão na sala. Esse aqui não, eu consigo comandar a minha casa inteira. Então eu posso ir para espaço gourmet, posso ir para o quarto, controlar a iluminação de outros ambientes, ar-condicionado, segurança. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. O Michel ele vai virar o computador aqui. Vocês estão vendo aí o nosso telão. Então, eu vou pegar o controle aqui e vou mudar o canal. Vou aproximar aqui, ó, para vocês verem.
Você consegue mudar, personalizar essas logos aqui, tá? Dos canais. Por exemplo, eu vou colocar aqui na parte de jornal. Tem um CNN aqui, ó. Vou clicar. Ele já vai fazer a alteração diretamente aqui no sistema. Quero aumentar o volume. Consigo aumentar o volume. Um lado mais radical do seu discurso. Quero passar canal. Consigo passar os canais também por aqui de forma fácil. Bem simples. Quero mexer com iluminação. Como é que eu vou mexer com iluminação aqui, ó? Eu vou clicar nessa setinha aqui, ó. Ele me abre a aba iluminação. Então eu vou clicar aqui. E aqui eu consigo ter o controle. Liguei as luzes ali, desliguei as luzes. Puxar para cá que acho que fica melhor para vocês visualizarem. Então, é simples demais vocês conseguirem utilizar. Muitos acham que controle remoto não é automação. Vou retroceder, vou voltar para o passado. Não pensem dessa maneira. Pensem que isso aqui é uma praticidade para vocês utilizarem, o cliente de vocês utilizarem no dia a dia. Porque hoje, se você for pegar o teu telefone, abrir o aplicativo, entra uma ligação, uma chamada de Instagram, WhatsApp, quando você vê, você já esqueceu de utilizar esqueceu do que você ia fazer na automação. E que o controle remoto é muito mais prático. Você já está ali meio que de olho fechado e já vai mexendo nos equipamentos. Ele vem com uma base e você consegue acoplar aqui, ó, para deixar ele bonitinho carregando em cima de uma mesa, de um criado mudo. No HR30 você vai ter as mesmas funções. Vou ajustar aqui para ficar melhor a visualização para vocês. Deixa eu desligar essa luz aqui para ver se melhora. Acho que agora foi. Vamos lá. Então aqui eu tenho a mesma tela, consigo mudar, tenho a minha tela inicial, consigo ver quais ambientes estão ligados. Vim aqui em Rooms. Ó, ele me diz que o ambiente, estou tentando enquadrar da melhor maneira para vocês aí, não sei se está muito legal. Ele me diz que esse ambiente aqui de cima ele está ligado, ele está na net, ele me aparece a logo da net ali. Então eu consigo estar controlando o volume, mexendo, interagindo com o dispositivo. Ó, você tem um feedback ali em cima também do controle, você consegue ver outros ambientes. No outro controle no HR10 você fica preso a só um ambiente, né? Então esses aqui seriam as duas linhas, os dois controles remotos que a gente tem dentro da linha da Elan. Eu vou falar para vocês agora de um sucesso de vendas que a gente tem aqui, que é o painel touchscreen. Esqueçam o tablet na parede. Acabou aquele tabletzinho na parede, que ninguém ganha dinheiro com isso, tá? Todo mundo só ganha dinheiro com acessório e tem muita dor de cabeça. Então, a partir de agora, esqueçam o tablet, pensem sempre num painel touchscreen. Mas por que painel? O que o painel tem de tão diferente com o tablet? Primeiro, painel ele é específico para automação. Então você já sabe o que você vai fazer ali. Você vai mexer com a automação. Se você tem um tablet, se você tem um tablet ali na parede, você pode tirar. Esqueceu, descarregou. Alguém pegou, levou para outro quarto quando você quer usar. Ou você vai utilizar o produto, chega a mensagem de Facebook, YouTube, começa a chegar um monte de mensagem, você esquece o que você ia fazer. Além de problemas técnicos, de ter risco de estourar a bateria, inflar a bateria do tablet e você perder o tablet. Então você tem alguns fatores, né? A única vantagem é que o custo é mais baixo, mas se você vai colocar acessórios para deixar ele preso na parede, você vai ter um custo para isso que vai se equivaler praticamente ao preço de um painel touchscreen. Eu vou mostrar aqui para vocês dois modelos, um 8 polegadas e um de 12 polegadas. Eu vou pegar o de 8. Michel, você mira aqui no de 12? Vou soltar esse de 8 aqui para poder mostrar. Os painéis touchscreen, eles têm duas possibilidades. Uma, você pode usar ele preso diretamente na parede. Deixa eu agora ficar melhor. Você tem um que ele pode ficar preso na parede, ou você pode adquirir uma base, que a gente está comercializando essa base, e ele pode ficar numa base de mesa. Muitos devem estar se perguntando qual a estrutura para deixar esse equipamento pronto. Uma caixa 4x4, tanto para o de 8 polegadas quanto para o de 12 polegadas.
Uma caixinha 4x4, profundidade simples. A alimentação do painel touchscreen. Ele é via PoE ou você pode ligar uma fonte 12 volts. Então, vamos usar um exemplo. Se esse aqui de 8 polegadas ele está na bancada, você pode deixar ele de forma no Wi-Fi e ligar uma fonte, caso você não tenha um cabo Ethernet ou uma alimentação PoE para plugar ele. Você teria essa possibilidade de usar. Aqui, o de 12 também na versão de parede, a mesma coisa. Vantagens e recursos que esse dispositivo, esse produto tem. Vou tentar aproximar um pouco mais aqui para ver se não distorce. Acho que agora vocês conseguem ver melhor. Vantagens que o produto tem. Você pode deixar ele no modo porta-retrato, ele fica mudando a tela dele conforme o tempo, passando fotos. Outra vantagem, já vem com a Amazon Alexa integrado, então você não precisa comprar mais uma Alexa. Você pode usar o próprio dispositivo, o próprio painel para poder fazer isso. Outra vantagem, ele vem com câmera integrada. Câmera integrada com duas possibilidades. Uma, reconhecimento facial, para você poder reconhecer a face e executar uma cena de imediato, ou ele reconhecer a face e abrir os favoritos das suas cenas prediletas para você poder selecionar. E a outra função da câmera seria para monitoramento do ambiente e uma videochamada, uma intercom, que a gente vai falar mais para frente. Aqui a gente vai começar a explorar. Vou desbloquear aqui a tela do nosso tablet. Do nosso tablet, não, desculpa. Do nosso touchscreen. A gente falou tanto de tablet ali. Então, nessa tela aqui, você tem como personalizar ele de várias maneiras. Então, por exemplo, esse fundo aqui do Coringa, a gente pegou na internet e a gente colocou aqui. Mas eu tenho como personalizar e mudar o fundo. Eu tenho vários temas pré-definidos. Vocês podem colocar foto de showroom, vocês podem colocar foto da casa da família, da casa do cliente. Por exemplo, eu quero mudar para esse outro tema aqui. Você vê, ó, que já mudou. É simples e prático. Isso aí o próprio usuário faz, Fabião? O próprio usuário pode fazer. Massa. Ele pode executar. Você pode deixar pré-salvo aqui. Ele já vem com alguns já salvo e você pode colocar outro. Por exemplo, eu quero colocar um personalizado. Quero colocar o do nosso showroom aqui. Então, ele já foi lá e já entrou o do showroom. Você consegue personalizar isso aqui. Já vi do Mario Bros, já vi do Star Wars. Tem vários tipos de personalização. Fica bem bacana. Deixa eu voltar lá para o Joker. E você tem a opção aqui, ó, de aplicar apenas nesse dispositivo, ou você tem a opção de aplicar para todos os dispositivos da casa. Celular, tablet, todo mundo ficar com o mesmo fundo. Esses botões que você tem aqui, esses botões, na verdade, não, vamos chamar de botões que você tem aqui do lado, você tem como personalizar tudo isso aqui, esses logos aqui. Os nomes também você consegue mudar, fazer toda essa alteração. A única coisa que você não vai conseguir mudar é o elan e a hora aqui. Isso aqui você não consegue modificar. Nessa tela bem-vindo, eu coloquei, por exemplo, uma câmera, que é a câmera frontal aqui do painel touchscreen. Eu coloquei duas cenas aqui para ligar e desligar showroom, coloquei um calendário e coloquei um feedback da minha fechadura, que está aqui em cima. Não sei se está dando para visualizar. Vocês conseguem visualizar aí, porque dá muito brilho ali. Vindo aqui para a parte de áudio e vídeo. Você tem todos os ambientes de áudio e vídeo selecionado aqui. E tudo pode ser de maneira personalizada. Então, por exemplo, aqui, ele está me dizendo que o ambiente onde eu tenho caixas da Definitive desligar, de embutir, ele está desligado. Onde eu tenho caixas da Wave Sound, está desligado. E onde eu tenho as Definitive Torre, ele está me falando que eu estou na net. Então, na hora que eu clico aqui, ele já me abre todo o controle da net. Eu tenho as logos dos canais, então se eu clicar aqui, eu vou diretamente para cada canal. Foi separado por categoria. Vocês devem estar se perguntando aí, poxa, mas e aí, dá para me mudar essa logo? Vou fazer uma brincadeira aqui, quero botar um sexy hot aí, dá para botar? Dá para botar, você muda o logozinho aqui também. Dá para você brincar demais aí com o produto aí. Então você consegue mudar aqui. Aqui você tem... Fabião, posso te interromper rapidinho, cara? Pode. Uma dúvida, acho que para vocês aí, cara, se funciona com as centrais mais antigas. As HC4. As HCs, isso. As HCs não. Eu acho. Tá.
Não, né, Michel? Tem favorito de canais. Só. Ah, os favoritos de canais você tem, entendeu? Agora o touchscreen acho que você não vai fazer a integração. Não. Não faz a Beleza. integração. Agora É os que favoritos perguntaram dos aqui. canais você tem na linha HC, tá? Beleza, é que perguntaram aqui, acho que era pertinente para a hora. Beleza. Então aqui você tem as logos, você tem os botões para você digitar os canais. Eu tenho como aumentar e diminuir volume por aqui. Por exemplo, agora está sem... Vou pegar um Multishow aqui. Na hora que eu clico no Multishow, ele já vai mudar ali na tela. Quero aumentar o volume. Já aumento aqui com feedback. Você tem a opção de mexer na parte de graves agudos do receiver. Então ele já me dá esse driver já tem o driver do receiver nativo. Então você consegue mudar multistéreo, mexer em grave, agudo. Na parte Dolby você consegue já selecionar tudo por aqui. Para mudar de fonte, você vai clicar aqui embaixo. Clicou aqui embaixo, ele me abre as fontes que eu tenho disponível. Quero ir para um Blu-ray. Ele me abre a tela do Blu-ray. Já os comandos todos do Blu-ray. Quero ir para do Apple TV. Faço o chaveamento para o Apple TV. Ele já vai me abrir aqui todo o controle do Apple TV. E se eu quero desligar tudo, eu clico aqui em desligar. Eu posso desligar, colocar um timer para a zona, para poder desligar. Para desligar todo o sistema, colocar um timer de 30, 60, 90, 120 minutos. Eu tenho a opção de desligar somente a torre ou posso desligar todos os ambientes. Aqui ele só está aparecendo a torre porque só tem a torre ligada. Se tivesse mais de um ambiente ligado, ele iria aparecer para desligar todos os ambientes. Saindo da parte de áudio, vamos para a parte de iluminação. Aqui, quando a gente vai interagir com o sistema da ControlArt, vocês vão ter todo esse feedback. Aqui estão criados todos os ambientes aqui, né? E aqui eu tenho feedback, se está ligado ou está desligado. Eu vou ligar um circuito manualmente aqui para vocês poderem visualizar como vai alterar ali. Eu liguei a luz, ele já me aparece aqui, ó, na tela um dispositivo ligado. Desliguei fisicamente, ele já vai me aparecer na tela desligado. Então você tem todo esse feedback. No driver em si, vocês vão ter como colocar, quando for dimmer, vocês vão colocar a rampa de dimmer, onde você vai ter o feedback aqui em tempo real da lâmpada. Você tem como criar cenas, então ligar todo mundo, desligar todo mundo. Se eu dou um toque fisicamente, eu também consigo ter o feedback, ó, em tempo real do sistema. Essa tela que vocês estão vendo aqui, ela é toda personalizada, tá? Então, os botões, vocês podem mudar as cores, vocês podem colocar o logo da empresa de vocês, vocês podem brincar com essa tela aqui, customizar ela toda, tá? De forma bem simples e prática. Funções bacanas que tem também na parte de iluminação. Vocês já pensaram no cliente de vocês personalizar uma cena? O próprio cliente, com o sistema da Elan e da ControlArt, ele vai conseguir isso. Então, se ele pressionar aqui o botão da cena e segurar, do lado esquerdo ele vai aparecer todos. Deixa eu voltar aqui, ele vai aparecer todas as lâmpadas que estão na automação, todos os circuitos da iluminação. Ele vai aparecer aqui do lado, tá? E aí você vai escolhendo. Ah, eu quero a luz da garagem, vou adicionar. Quero a luz da entrada. Eu quero a fita de LED também. Você adiciona aqui. E aqui você escolhe a intensidade que cada lâmpada vai ter para executar essa cena. Ah, escolhi, vai ser essa função, essa cena. Beleza. Qual vai ser o nome dessa cena? Vou botar aqui, cena ControlArt. Beleza. Tá lá a cena ControlArt, defini as intensidades dessa cena. Cliquei em feito. Vou só ir para frente e voltar. Já está aqui, cena ControlArt. Na hora que eu clicar, ele vai executar a cena que foi criada, customizada. Então isso, o consumidor final, ele consegue executar. Você deixa uma telinha assim pronta para ele e ele vai customizando. Ele pode também ter essa opção de cena customizada dentro de cada ambiente. Isso aí vai depender da programação que vocês vão estar usando
de como vocês vão executar essa programação, né? Fabião, posso tirar uma dúvida minha? Sim, pode sim, Fabião. Quando ele cria essa cena aí, essa cena vai para todos os dispositivos? Como que funciona isso, cara? Vai para todos os dispositivos automaticamente. Massa, que legal, cara. Já vai para tudo. Se você pegar um dispositivo que você ainda não tem o aplicativo da Elan, você consegue, na hora que você baixa o aplicativo, entra com o seu login e senha, ele já está com a programação toda lá. Muito legal. Show de bola. Desculpa atrapalhar, Fabião. Não, tranquilo, vamos lá. Pintando dúvida aí, pode ir falando. Eu não estou vendo bate-papo aqui. Se tiver alguma dúvida aí no meio do caminho também, pode ir me repassando aqui que eu vou. Essa foi minha mesmo. Vou esclarecer. Também tem a parte de programação. Você consegue programar pelo amanhecer. Deixa eu desligar aqui que eu acho que fica melhor para visualizar. Você tem como programar para o amanhecer e para o anoitecer. Isso aqui você tem como deixar programado no sistema com latitude e longitude, que o Elan você deixa pré-definido no sistema, na programação. Então, quando estiver amanhecendo, você determina quais lâmpadas ele vai começar a apagar. E quando estiver anoitecendo, você determina as lâmpadas que ele vai ligar. Então, ele já faria isso de maneira automática. Se você não quer trabalhar dessas duas maneiras, você tem como ir na parte de relógio. Então, você tem como definir um horário e definir a função que ele vai fazer. No nosso exemplo aqui, está marcado para 7 da noite, ele ligar o jardim em 90% e ligar a garagem em 100%. E às 11 da noite, está programado para desligar o jardim e desligar as luzes da garagem, de forma automática. Então, todo dia, ele vai organizar isso aqui para fazer essa função. Ah, pode ser alguns dias? Pode. Aí você pode programar, aí você teria que fazer direto na programação do software, tá? Isso aqui é uma forma mais rápida até do teu consumidor final estar fazendo essa modificação. Outra dúvida que pode, acho que é o nosso bate-papo, Fábio, que a gente estava fazendo mais cedo, era a questão de usuário. Você pode personalizar os usuários aqui. Então aqui eu estou como usuário master, eu consigo acessar a casa toda. Mas se eu tivesse uma criança dentro da casa, um filho, e eu quisesse destinar apenas a parte do quarto dele para ele mexer, eu teria como criar um usuário e personalizar para ele somente o acesso do quarto. Vocês têm como personalizar a questão de usuário também. Parte de segurança. O que teria na parte de segurança? Você pode colocar fechaduras. Aqui no caso a gente está com uma fechadura da Yale via Z-Wave, né? Outra fechadura que integra também ao sistema seria a Control ID via IP. Você teria essa possibilidade de integração. Na parte de segurança, você consegue colocar alarmes. Hoje, Fabião, posso interromper de novo, falar de fechadura? Sim, pode falar, Fabião. Foi uma pergunta que eu te fiz hoje e que eu tenho certeza que muita gente tem essa dúvida. O cara consegue disparar uma cena por usuário através da fechadura biométrica ou por senha? Sim, consegue sim, fazer esse disparo de cena por usuário também. Legal. Eu perguntei para você hoje, mas tenho certeza que é dúvida de muita gente isso, cara. Por isso que eu resolvi te interromper agora, cara. Não, show de bola. Aí você vai me alertando, que é tanta coisinha. Tranquilo. Beleza. Então aqui a gente teria a parte de fechadura para vocês habilitarem e também a parte de alarmes. Então você consegue colocar hoje Paradox e Bosch, que já tem driver nativo da própria Elan. A parte de climatização, ela tá aqui na parte de botão, não tem feedback, tá via IR, tá? Mas caso tenha algum dispositivo RF, né, Michel? Termostato. Você pode usar um termostato ou usar aquele outro VRF, né, que dá para utilizar, que aí você consegue ter o feedback. Mas via IR você consegue customizar a sala, colocar as temperaturas, consegue criar um feedback fake aqui, no caso apertou o botão, ele já aparece aqui, você consegue tá fazendo essas mudanças aqui, essas personalizações. Mostra o termostato. Aqui, ó, deixa eu abrir aqui o termostato aqui. Você teria caso tivesse um termostato ligado, ele apareceria dessa maneira, com a temperatura do ambiente. Aqui eu tenho a parte de intercom. O que seria intercom? Temos várias utilizações. Uma, como se fosse um FaceTime, para a gente estar fazendo ligações. Então, eu poderia pegar o meu aplicativo da Elan
e eu estou no trabalho, eu quero ligar para casa. Eu consigo ligar direto para o touchscreen e fazer... Eita, acho que eu apertei o botão errado aqui. Então, por exemplo, eu consigo ligar do touchscreen direto para cá e atender esse dispositivo, atender por aqui e conversar com a pessoa. Outra solução também que me deram até de ideia essa semana é usar até como ramal da casa. Por exemplo, você está no quarto e você quer falar com alguém que está na sala. Você consegue fazer uma chamada do seu celular para o painel touchscreen e conversar com a pessoa que está na sala também, para fazer algum chamado. Outra solução, você pode usá-la com a doorbell, que eu vou mostrar para vocês. Então, quando a pessoa toca a campainha, ó, por exemplo, o Michel está ligando do telefone dele para cá. Vou atender. Aparece aqui, ó, a imagem dele e a gente consegue conversar. Tem um áudio aqui direto no painel. Quando você está com a doorbell em si, na hora que você aperta, a pessoa chegou na casa, apertou a campainha, ele vai tocar em todos os dispositivos. Celular, tablet, ele vai fazer um ding-dong aqui, que eu vou mostrar para vocês. Então, essa seria a função da intercom. Você teria como deixar um álbum de fotos, também pré-definidos aqui no sistema. Câmeras, que muitos devem estar se perguntando. Você consegue colocar câmeras que sejam IP ou tenham protocolo ONVIF, para você poder habilitar. Cada controladora tem suas limitações de câmeras, tem suas quantidades. Isso aí é um assunto mais profundo que aí eu teria que conversar com cada um de vocês para poder explicar. Mas aqui vocês conseguem visualizar que eu tenho uma câmera Intelbras IP, está na nossa bancada de treinamento. Aqui, por exemplo, eu tenho uma Panasonic, também que ela está via IP, só que essa daqui tem pan tilt, então eu consigo girar e comandar ela aqui. Então você consegue também fazer essa interação com as câmeras. No caso, a câmera do ITP8 ali, é porque ele está desligado. Se eu ligar o equipamento, vocês vão conseguir visualizar a câmera dele. Eu liguei aqui, ele já está armando ali, já provavelmente aparece para vocês. Fabião, qualquer câmera ou só MJPEG? Showzinho. Qualquer câmera, né? Qualquer câmera, Fabião. Qualquer câmera que eu digo, na verdade, que está usando, mas hoje é H264, né? Mas... Isso. Legal, show de bola. E aqui, ó, gente, eu tenho... Aqui a gente finaliza a questão do painel touchscreen, né? E aí eu vou apresentar para vocês agora. A gente tem um teclado de cena da Elan. O que esse teclado de cena faz? O nome dele é GKP7. Você pode personalizar cenas aqui. Então, eu posso colocar cena de interação de áudio, vídeo, iluminação, ar-condicionado, aumentar e diminuir volume. Posso colocar numa área gourmet um teclado desse para facilitar uma cena. Você pode colocar para abrir e fechar a cortina, de ver esse volume aqui. Esses tecladinhos aqui, ele vem uns reservas que você pode mudar. Então, se eu tirar esse do volume, eu posso colocar uma seta para cima e seta para baixo que vem nele, que eu posso atrelar uma cortina. Então, você consegue fazer interação desse dispositivo aqui com outros dispositivos da casa. Instalação dele, caixa 4x2, profundidade simples e alimentação PoE. É a alimentação dele. Então, esse aqui seria o GKP7, que é o nosso teclado de cenas. E aqui a gente tem a campainha inteligente, doorbell. Essa daqui vai ficar lá na porta da casa. Então, você vai clicar no botãozinho aqui e vai fazer uma chamada. Vocês devem estar se perguntando, pô, e aí? A gente não vai ver funcionando? Como é que vai ser isso aí? Só estou vendo ela solta aí. Eu vou segurar aqui o computador. O Michel vai lá na nossa sala de certificação. Lá tem uma que está ligada. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo aqui, ó. Que ele vai fazer a chamada, vai tocar a campainha e ela vai começar a tocar. Ó, já começou. Tá tocando aqui. No nosso painel touchscreen aqui embaixo também tá tocando. E eu vou atender, ó. Consigo ter a imagem da câmera dele. Ó. Fala aí, Michel. Tá escutando? Ó. Então a gente consegue visualizar. Isso aqui seria a doorbell que estaria na porta. Na porta de entrada. Então você consegue visualizar a pessoa. Vou desligar aqui, Michel, que tá dando... O som tá bem ruim aqui perto do computador.
Fabião, essa campainha ela é IP66, ela pode ficar externa? Pode ficar Perguntaram externa, aqui. ela tem a proteção. É IP65 a dele ou a 66? 66. 66, dessa campainha. Show, perguntaram aqui, por isso que eu interrompi aí. Então ela pode ficar externa. Outras funções que ela tem, você atende ela de qualquer lugar do mundo. Dentro de casa ela vai tocar nos painéis touchscreen, vai tocar no celular, vai tocar no tablet de todo mundo. Você pode atender ali localmente e caso você esteja fora de casa, vai chegar uma notificação para você, você atende, conversa com a pessoa, visualiza e ela tem uma saída relé. Você pode até habilitar para abrir um portão, abrir uma porta, você consegue fazer isso. Além de outra função que ela tem, ela vem com uma câmera e essa câmera você pode usar para monitoramento também. Não fica restrito só à visualização da pessoa, você pode deixar ela habilitada para fazer uma visualização também da área externa. Então, isso aí seria toda a nossa linha que a gente tem da Elan. Tem mais produtos? Tem mais produtos, tem bastante. Existe matriz, existe multi-room, existe extensor, existe câmeras, NVR, tem várias soluções. Eu apresentei as principais soluções aqui para vocês e a última coisa que eu vou mostrar aqui é um dispositivo, um tablet, um celular, para vocês verem como é que seria a parte de imagem, de layout, né? Deixa eu pegar aqui um tablet para poder mostrar para vocês. Vou mostrar aqui, vou botar essa câmera aqui. Então, eu vou desbloquear aqui. No caso, ele já está no aplicativo. Vou mostrar aqui o aplicativo para vocês. Está aqui embaixo. Eu abri o aplicativo. No caso, o meu ele já está no modo automático. Então, como ele já está na rede, ele já liga automático. Você está vendo que a minha tela está diferente lá do painel, né? Porque eu deixei nesse fundo azul. Se eu aplicar em todas, ela estaria aparecendo também. Se eu virar de lado, ele já muda automaticamente. A programação, falando um pouquinho de software, quando você faz a programação dele, ele já muda para todos os dispositivos, tá? Celular, tanto no formato de celular, no formato de tablet. Você não vai precisar ficar mexendo em muitas telas aí para poder personalizar o formato. Eu vou só mexer aqui só para vocês verem aqui, ó, também, ó, mesma tela. Então isso facilita muito na hora da instalação para vocês, para o usuário final que vai estar mexendo. E um item também bem bacana que a Elan tem é a nova linha. A gente tem um software de programação, só que a Elan no passado ela lançou o Elan Cloud. O que é o Elan Cloud? É um software da Elan, onde você faz a programação, mas você faz a administração do projeto. Como assim a administração? Você consegue deixar todas as controladoras que vocês instalaram de forma programada lá. Então você visualiza todas, você consegue ver no mapa onde elas estão localizadas, você consegue ver se ela está online, se ela não está online, se tem alguma coisa que está offline. Facilita muito em termos de manutenção, para vocês fazerem uma manutenção remota, que também, já abrindo um parênteses aqui, acesso remoto não paga, tá? Acesso liberado aí para vocês usarem remotamente, tanto pelo dispositivo celular, para você poder executar uma cena dentro de casa, quanto para programação. Então você consegue programar uma residência de forma remota também. Isso é muito importante vocês saberem. Então, através do Elan Cloud, você vai conseguir esse acesso remoto. Você tem acesso a toda a documentação. Por exemplo, eu quero integrar um receiver Denon. Poxa, mas eu não sei como é que integra. Não sei se ele vai ter compatibilidade. Você consegue ver lá no próprio software, colocar lá, ele vai te dar um manualzinho te explicando passo a passo a integração dele, como é que ele faz, o que funciona, o que não funciona. Ele te dá tudo isso passo a passo. Também cada controladora de cada projeto, você consegue deixar registrado um histórico do que foi feito de manutenção. Então, se amanhã ou depois um técnico que estava mexendo naquela casa não pode ir, você precisa enviar outro, ele já consegue entrar no histórico e consegue visualizar tudo que foi feito nesse tempo todo nessa controladora. A hora que ele entrou, a hora que saiu, se foi manutenção, se foi programação, se foi design de tela. Você consegue mudar o nome do usuário e senha
da controladora, que ela vem com MAC address, e ali você consegue mudar aquele nome também. Mas o que tem de benefícios que você pode utilizar? Tentando lembrar aqui. A questão de atualização, você consegue atualizar de forma automática todas as controladoras dos clientes de vocês. Então, assim, são algumas facilidades que o software dispõe também para utilização, né? E aí seria essa parte. Quem tiver interesse, quem não trabalha com a Elan e tiver interesse em trabalhar com a marca em si, eu vou vou escrever aqui no chat o meu contato, tá? O meu celular, vou colocar meu e-mail também, eu me coloco à disposição para a gente poder esclarecer dúvidas. A política em si, comercial da Elan, varia de região. A gente tem uma política que a gente colocou para o Brasil todo, tá? E para cada revenda, dentro de cada região, a gente tem um limite. Então, por isso que a gente precisa conversar, entender, ver o perfil da revenda. Não pensem em trabalhar com a marca para poder ter o Elan no portfólio de vocês. A gente quer que as empresas que venham trabalhar com a Elan sejam realmente parceiras e venham trabalhar com a marca aí, desenvolver um belo trabalho na região, e a gente vai estar aqui para poder dar todo esse suporte para vocês, tá? Vou escrever depois o meu contato aqui para vocês terem acesso, tá bom? Febão, tá contigo aí. Tá sem áudio. Agora voltou. Voltei? Estão me ouvindo aí, não? Tô te ouvindo. Legal. Pessoal, vocês viram assim, que Elan é um baita sistema, a gente está bastante feliz com mais essa parceria, né? O que acontece? Para a gente, muita gente questiona a gente, né? Poxa, e câmera? Me fugiu o nome agora, doorbell de vocês, né? Uhum. Assim, existem alguns recursos que a gente realmente não tem no Export, a gente não pretende ter. A ideia da Export, o conceito da Export, eu acho que foi muito bem explicado para todo mundo que é nosso cliente, que é nosso integrador. Só que eu sei que vocês às vezes pegam alguns projetos que o cara quer algumas coisas adicionais, né? Controle de usuário, câmera, enfim, fechadura eletrônica. Então, assim, o pessoal quer algumas coisas que a gente não tem. E essa parceria com a Elan vem realmente para somar. É óbvio que eles têm a política comercial deles, como o Fábio disse. Eles vão fazer uma análise de todo mundo que quer trabalhar com eles. Alguns vão entrar, outros não, certamente. Mas vem muito para somar para a gente, né? A nossa parte da parceria, da nossa ideia realmente é essa. A gente conseguir fazer com que vocês possam atender uma gama maior de clientes por conta de solicitações de features que hoje a gente não tem. Então, realmente a gente fica bastante feliz, satisfeito com essa parceria. E tenho certeza que para vocês também vai ser muito bacana. Vocês vão estar com um produto legal, bastante robusto para controle de carga, Fabião. Então, eu acho que tende a somar para todo mundo, como eu disse no início, né? Para a gente, para vocês, para os integradores, né? Estiverem trabalhando com as duas marcas. Te interromper aqui, Fabião. O pessoal perguntou como é que seria a interação da Elan conversando com a Controlart. Pessoal, é bem simples. Dentro do Elan, vocês vão puxar, lá vão colocar o Communication Device e vocês vão colocar o IP da Export. Quando vocês colocarem o IP da Export, você já vai puxar todos os IDs, todos os circuitos de iluminação que estão programados lá no Export. E aí vocês só vão customizando as telas, o que é dimmer, o que é liga-desliga, o que é RGB, vocês vão personalizando de maneira. Então é bem fácil essa interação. Legal. O Borba pediu para a gente mostrar aqui como que ficou, enfim, essa parte de programação. A gente já tinha definido não mostrar isso aí, que fica um negócio muito técnico, chato, mostrar a tela de programação. Para quem conhece Elan, eu tenho certeza que a programação de Elan, eu tenho certeza que, não tem segredo nenhum. Manda bala, Fabião. Tem só mais uma questão. O driver não é pago, tá? O driver é totalmente liberado para todas as revendas que precisarem do driver para integrar com o Elan.
aí é entrar em contato comigo, com o Fabião, que a gente disponibiliza o driver para vocês, tá? O driver é totalmente gratuito para vocês poderem utilizar. Muito bem lembrado, Fabião. Obrigado, cara. Eu esqueci de falar isso. É sim, Brunão. Driver é grátis. De grátis. Legal. Fabião, vamos abrir para pergunta e resposta agora, mano? Vamos lá, vamos lá. Tô com o Michel aqui também, colocar ele aqui. Fala, Michel! Nossa parte técnica aqui, tá aqui Beleza, para me mano? ajudar. Eu não manjo de tudo, não. O André perguntou, mas então, no caso, o Elan está integrando... Sim, André, sim. André. Ele perguntou, mas no caso, então, o Elan está integrando com ControlArt? Sim, sim. Todos aqueles produtos que eu mostrei no início, hoje, estão integrando com Elan. Então, você pode usar o nosso módulo motor, nosso módulo relé, nosso módulo dimmer, nosso módulo RF2IR, como carga para Elan, módulo de carga para Elan, de iluminação, motor, persiana, enfim, seja o que for, tá? A ideia do driver dessa parceria é exatamente essa. Ô, Fabião, tem a pergunta aqui que já fizeram antes, então eu vou replicar ela para você aqui, cara, pedindo para vocês falar sobre multi-room, cara. Multi-room, hoje você tem alguns drivers nativos dentro do Elan, né? O próprio multi-room da Elan, mas hoje nós temos o nosso multi-room da Wave Sound, que é aqui da Chiave, a nossa marca própria, e ele interage com o multi-room da Wave, tem driver, feedback, tem tudo bem certinho dentro do multi-room. Com outras marcas nacionais que tem, aí você vai controlar via IR. Se tiver o comando 232 individual, você consegue colocar para poder comandar. Mas driver mesmo, hoje é o da Wave, das marcas nacionais. Marcas internacionais, aí tem algumas que aí precisaria ver a documentação técnica. Legal. Cláudio, sim, funciona só com o Export Pro, tá? A Export que a gente tinha antes, que a gente tirou de linha, não funciona porque a outra Export, a Export normal, ela não tinha um protocolo XBus, então ela não aceitava os nossos módulos, que foram justamente os que a gente integrou com o Elan via Driver, tá bom? Podemos controlar como portas IR Export através de Elan? Sim, Cleiton, sim. Você vai ter ali... Você viu que o Fábio no começo mostrou ali cada central da Elan, quantas portas IR tinha, enfim, todas as features das centrais, né? Enfim, a de entrada, a intermediária, enfim, todas aquelas que ele mostrou. E aí você, além da integração com os módulos, você usa Export também como expansão de porta IR, tá? IR, RS232, beleza? Alguma observação, Fabião? Não, pode continuar na sequência das perguntas aí, Fábio. Que eu vi uma ali, eu tava comentando com o Michel, desculpa. Não, se quiser responder ela, vai embora, cara, que eu tô olhando aqui, vai embora, pode responder. Não, que teve uma pergunta ali perguntando se tinha como colocar o usuário, uma senha no touch na hora que fosse desbloquear, para o pessoal não estar mexendo. Tem como também fazer isso, tá? Legal. O Júlio, se o driver está two-way, sim, para todas as soluções ControlArt, para vocês que trabalham com o Elan. Enfim, todos os módulos que a gente apresentou ali, que são os nossos módulos hoje. A gente vai lançar em breve, o pessoal está pegando o nosso pé para a gente lançar o módulo cabeado, a gente vai lançar. Eu conversei com o Fabião e com o Michel sobre isso ainda, mas nós vamos integrar também. Bora lá, com certeza. Pessoal, o Cadu tinha colocado para poder explicar como é que seria a tela da iluminação novamente, né? Eu peguei o tablet ali rapidinho. Ó, Cadu, na verdade para todos aqui. Eu tenho aqui a tela, né? Vou clicar na aba iluminação. E aqui, deixa eu botar de lado, acho que fica melhor para vocês visualizarem. E aqui eu clico em dispositivos. Aqui, por exemplo, eu tenho duas lâmpadas dimmers, consigo controlar ela ligar e desligar na última posição. Consigo também fazer o controle de dimmerização delas através do slide. E caso seja um liga-desliga, você tem como colocar aqui um liga tudo e um desliga tudo. Você consegue fazer dessa maneira. Não sei se eu consegui, depois você dá um joinha aí se ficou claro. A tela aqui ficou bem clara, tá? E, gente, assim, a gente teve um pessoal, alguns beta testers que fizeram o teste, obviamente, né, do driver, ajudaram algumas correções, alguns bugs. Cara, extremamente rápido,
Na hora. Tá, Ficou tá muito voando. legal, cara. Ficou muito bom o driver. Tá voando. Muito bacana, tá? O Johnny perguntou aqui se quem é que é integrador ControlArt já é de Elan. Não, tá, Johnny? Não. Cada empresa tem a política, a ControlArt nós temos nossa política, e a Chiave tem a política deles com Elan, né? Os integradores se enquadrarem dentro das duas políticas, obviamente, vão trabalhar com as duas empresas. Integrador Chiave, que não tiver dentro da nossa política, não vem com a gente. Integrador nosso que não tiver dentro da política da Elan, da Chiave, perdão, falando da Elan, cara, porque eu tô na minha cabeça Elan, desculpa, Padrão. Da Chiave, não vai trabalhar com o Elan, tá bom? Isso aí fica bastante claro. Uma pergunta ali do Carlos, perguntando se dá para abrir a tela de controle na televisão. Através da controladora de entrada, que é a SC100, você consegue fazer o on-screen, que a gente chama, né? Ligar um cabo HDMI e na televisão e aparecer essa tela. Tá, o Cleverson está perguntando se ele consegue iniciar uma cena a partir de um pulsador no módulo XBus, ou seja, no nosso módulo, ele iniciar uma cena através de um toque. Poderia, você cria um evento onde o pulsador seria o gatilho. Através desse gatilho você cria qualquer cena. De áudio e vídeo também? Qualquer cena. Qualquer cena de áudio e vídeo também. Essa foi uma outra pergunta aqui. O Delelan, beleza. Osvelde, com certeza, cara. Ele falou aqui, é uma oportunidade para quem instalar automação ControlArt e fazer um upgrade para Elan. Sim, com toda certeza. Às vezes o cara, na hora que ele fecha a obra, o cara quer ter automação, não tem a grana ali na hora, e aí você pode instalar ControlArt e depois fazer um upgrade para Elan. Como diz um amigo meu, acho que ele deve estar na sala aqui, é pescar no aquário depois, né? Cliente já é teu, cara. Então você pode até fazer programar isso aí, enfim, aí vai de estratégia de cada um, tá? Pessoal perguntando de novo isso aqui e eu vou responder novamente, só porque talvez se o pessoal está perguntando não tenha ficado claro. Se Elan vai controlar as portas IR da Export, sim, tá? Você vai ter as 6 portas IR da Export, mais o Blaster, beleza? Tem limite de usuário por controladora, Fabião e Michel? Não. Não tem limite de usuário. Perguntaram também se pode usar o touch com os produtos da ControlArt. E se é necessário a controladora da Elan. É necessário a controladora da Elan, tá? Ele não fala diretamente com os produtos da ControlArt. Se você colocar um export junto com o painel touchscreen, não vai rolar comunicação. Tem que ter export, uma controladora da Elan e o painel touchscreen. Aí você vai ter a interação do sistema. Tá. O Bruno fez uma pergunta legal aqui. O que precisa para colocar Elan no meu projeto residencial pronto com ControlArt? No seu projeto, acredito que você quis dizer do seu cliente, ou mesmo que seja no seu. A resposta é ser o integrador da Chiave Elan. Exatamente. Aí para complementar, você vai colocar a controladora e os acessórios que você conseguir agregar dentro da residência, né? Sim, sem dúvida. Boa pergunta essa aqui, nem eu sei. Dá para usar mais de uma export na mesma controladora Elan? Na verdade, seria a necessidade de usar mais de uma, acho que seria por conta das portas de R, né? E sim, dá para colocar. Ou talvez por conta de... a gente atende uma área de 2.000 metros quadrados, a gente atende com uma export. Vamos dizer que o cara tenha, sei lá, uma chácara, um sítio, que ele tem uma área de mais de 2.000 metros. Então ele teria 2 exports, né? As duas conversando com a Elan. A Elan aqui em cima, as 2 exports aqui. Essa aqui conversando com os módulos e essa aqui conversando com outros, né? Uhum. Vocês sabem dizer isso? O Elan pode vamos colocar ajuda do um Bruno. sistema, por exemplo, você pode colocar 2 sistemas de iluminação repetido. Então, acredito que com ControlArt também. Tá, a gente fica devendo essa resposta. A gente vai ver com o Bruno e a gente tem aqui quem perguntou, a gente responde pro pessoal. Bruno na sala, depois ele pode até esclarecer aí pra gente. Com os outros sistemas de iluminação, sim, você consegue colocar mais de um. Agora com o ControlArt precisa dar esse confere. Teve uma pergunta aqui bem bacana, Fabião, do Fernando. Se é possível o integrador ter um template pré-configurado
já para ele passar para vários clientes, ou ele tem que estar criando um para cada. A partir do momento que você criou um template ali, na verdade o da televisão ele já é pré-criado. Você só vai associar a operadora de TV a cabo, tá? Na verdade você já vai importar praticamente tudo isso. Agora, se você fez uma tela personalizada, mudou os botões, tudo, fez uma vez, salvou, pegou uma controladora nova, quer manter o mesmo padrão, só puxar essas informações para lá e ele já vai estar funcionando. Beleza. Brunão, para não tumultuar o chat aqui, o Bruno perguntou qual a pergunta. Nosso Bruno que fez o driver. A pergunta era a seguinte, Bruno, se você quiser responder aqui no chat ou via o WhatsApp para mim aqui ou para o Fábio, a gente replica para o pessoal, tá? Só porque talvez não dê para ver aqui no chat. A pergunta era se dava para utilizar mais de uma export com uma controladora Elan. Então vamos dizer, o cara tem uma área muito grande, onde uma export de repente não cubra toda aquela área, uma área de mais de 2.000 metros, e se ele pode utilizar mais de uma export, 2 exports ou 3 exports com uma controladora Elan. Se você puder responder para mim, pode responder, Bruno, no WhatsApp, porque talvez aqui passe batido no chat, tá? E aí eu replico ou pro Fábio, pode ser para mim ou pro Fábio, tá? E a gente replica pro pessoal aqui. Vamos ver se dá certo essa responder isso aí. O Bruno já respondeu aqui, pode sim, beleza. Valeu, Bruno. Valeu, show de bola. Uma residência normal, é difícil o cara ter mais de 2.000 metros ali, velho. Não é nada convencional isso, né? Não no Brasil. Mas, às vezes o cara precisa, enfim, tem uma chácara, sei lá, um sítio, ou tem uma residência de mais de 2.000 metros, pode usar, assim, mais de uma export com Elan. Ou até mesmo, Michel, por questão de extensão de porta, né? IR. Sim, isso pode. Legal. Beleza. O Anderson falou assim, com Lutron no G1 tem limitação de dispositivo, com ControlArt também tem limite? Na verdade, a limitação não está no Lutron, né? Em si, no hardware da controladora. A controladora tem essa limitação. Então, vai ser com qualquer sistema de iluminação, ela vai ter essa limitação, entendeu? Legal. O Johnny perguntou se dá para usar os módulos ControlArt sem o export para uma controladora. Não dá, tá? É justamente a export que vai ser o gateway, que vai fazer a intermediação do protocolo XBus para Elan, beleza? Teve uma pergunta ali perguntando se a Elan tem módulo de iluminação. A Elan não trabalha com módulo de iluminação. A Elan, ela é a central, ela é o cérebro do sistema. Ela vai comandar outros dispositivos. Vai fazer essa integração para comandar outros dispositivos. O Marcos fez uma pergunta aqui que eu não entendi, mas eu vou replicar. Se vocês entenderem, vocês respondem. Se não, ele pergunta novamente aqui. Um controlador depósito da Elan para reconhecer câmera IP ou não necessariamente? Entendeu? A Elan tem integração 100%, né? Com todas as câmeras. Agora, não sei se o ControlArt também integra com... Não, a gente não integra com câmera. Então, se você fazer um projeto com Elan e ControlArt, e o Elan for o cérebro, então você consegue fazer integração de câmeras. Legal. Qual que é o limite de canal da iluminação no SC100? 24. 24. Depois, quando você já vai para outra controladora, você tem 256. 256. Acesso externo da Elan em nuvem, enfim. Você tem o Elan Cloud para você ter o registro, né, das controladoras, mas a programação, se você não tiver internet, só na rede local ali, você consegue fazer a programação tranquilamente. Aí todo o acesso à documentação, a parte, aí você teria que estar conectado à internet. Mas o Cloud é uma puta ferramenta que a Elan lançou, onde os proprietários aqui de empresa são os usuários master e você pode criar os usuários para os técnicos de vocês e limitar o que ele vai fazer dentro do software. Se ele vai fazer só programação, se ele tem acesso a mudar nome de controladora, fazer atualização, cadastrar controladora, você consegue limitar isso tudo. E se amanhã ou depois ele sair da empresa, por algum motivo, você consegue bipar o acesso dele, ele não tem mais acesso ao cloud, com isso ele não mexe mais nas programações.
Tá. Legal, cara. Massa isso aí. Muito legal. Muito legal. O Lucas perguntou se o RS-232 da Export vai integrar two-way. Certamente sim, o Lucas, porque a RS-232 é túnel, né, cara? Então, a Export, ela só transmite informação, recebe. Ela entra como um gateway RS-232. Não tem por que não funcionar. Certo, Michel? Certo, isso aí. Beleza. Tá, tem umas perguntas complexas aqui, mano. Fizeram uma pergunta do protocolo. A Elan, ela fala com outros protocolos, entendeu? Através de gateway. Por exemplo, se você vai usar um Z-Wave, você vai ter que ter um Vera. O Vera tem driver dentro do Elan. E o Vera vai gerar a comunicação Z-Wave. Aí a Elan fala com o Vera e o Vera fala com os dispositivos via Z-Wave. Você vai usar a ControlArt, mesma coisa. Vai usar a controladora da Elan falando com a Export e a Export falando com os módulos da ControlArt. Funciona dessa maneira a comunicação. Se o pessoal que tiver dúvida, acho que é melhor entrar em contato com a gente vai explicando caso a caso. Sim, sem dúvida. Bom, acho que a última pergunta aqui, não sei quem tem mais alguma que é realmente relevante. O Thiago falou SC100 de 24 canais, o que seria isso? Na verdade, você teria 24 canais de iluminação para controlar com a SC100, tá, Thiago? Então, a SC100 você pode controlar até 21 circuitos, vamos dizer assim, de iluminação, certo, Michel? Aí se precisar de mais, você coloca uma outra controladora ControlArt, a Export, coloca mais uma Export, e essa outra Export tem mais 24, no caso 21. Legal, fechou. Gente, a gente tá com 1h30, cara, de webinar, e eu acho que, assim, acho que a grande maioria das perguntas foram respondidas. Tanto a gente da ControlArt quanto o pessoal da Chiave lá, Fabião, vocês vão ter trampo pra caramba amanhã, mano. Vambora, adoro trabalhar. Eu também. Então tá, a gente está à disposição de vocês. Qualquer dúvida técnica ou comercial, pode entrar em contato com o Fabião lá, com o pessoal da Chiave, pode entrar em contato lá com o pessoal lá, com a Lore, com a Miriam, com o Pedrão lá do suporte. E o pessoal certamente não vai deixar vocês sem resposta. Tá bom? É isso aí, Fabião. Cara, alguma observação? Michel? É o Instagram para a gente fazer nosso merchan mais uma vez aí. Digita aí o da ControlArt, que eu não lembro qual. Pô, eu tirei uma foto, cara, mas tava só você, mano. Eu vou tirar outra agora aqui. Ó, tá quase postando já. Você tava falando? Vou postar outra aqui. Michel vai aparecer também, maluco. Pera aí. Vamos lá. Show de bola. Beleza, pessoal. Se vocês puderem marcar tanto a ControlArt quanto a Chiave, e a gente fica à disposição. Nós da Chiave aqui estamos à disposição de todos. Quem quer ser uma revenda Elan, só entrar em contato com a gente. A parte de automação está toda centralizada aqui em São Paulo. Então é só ligar para o telefone da nossa filial aqui. Ou então entrar em contato direto comigo. Eu já coloquei o contato aqui no grupo. Se precisar, coloco ali novamente para vocês poderem anotar aí e falarem diretamente comigo. E dúvidas mais técnicas que eu não consiga responder, tem o Michelzinho aqui, que está firme e forte aí para nos ajudar aí. Show de bola. Pessoal, muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração, a todos vocês aí. A gente, 1h30 não é fácil, não. Então, obrigado. Fabião, Michel, cara, mais uma vez, cara. Valeu. Beleza, Fabião, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo. Foi 1h30 de live, mano, e vários meses aí de trampo, de conversa, então... Eu conversando há quase um ano, na verdade, né? Quase um ano, cara, quase um ano. Então, eu entrar na Chiave, a gente já começou a conversar e depois... Então, pra gente, hoje é um momento, assim, bem legal mesmo, sabe? De lançar esse driver e, enfim, botar isso aí na rua. Tenho certeza que vai ajudar todo mundo. Então, pô, massa pra caramba. Obrigado, Michel. Obrigado, Fabião. Valeu. Tamo junto, cara. Tamo junto aí. Um abraço a todos aí, uma boa noite. Obrigado, boa noite. Valeu, galera. Abração, cara. Abraço aí. Deus aí. Se cuidem. Tchau, tchau. Valeu, tchau.